Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou o aluno Pedro Henrique, do IFCE Campus Maracanaú, e aqui estou para apresentar o meu trabalho de máquinas térmicas, da etapa 3, do professor Francisco Federico, sobre sistemas de refrigeração. Sou da turma do terceiro ano integrado em mecânica. O meu relatório vai vir seguido de 2 pontos, aonde o segundo ponto ele vem acompanhado de 3 itens, o item A, o B e o C, que é o principal fator do trabalho, as devidos requisitos que devem ser feitos e abordados com explicações e de uma forma que se possa entender, de uma maneira bem fácil e simples. O primeiro ponto, ele pede que eu faça uma recuperação da etapa 2, que é para eu corrigir, refazer ou fazer, ou mesmo até fazer o trabalho novamente, o trabalho anterior. Entretanto, o segundo ponto é onde começa o trabalho de fato, que é o que ele pede. Imagine agora que você queira refrigerar a água de sua casa com a vazão de recalque, já calculada na etapa 1, o ponto de operação. Para tanto, deve utilizar um sistema de refrigeração equivalente ao que você possui na sua geladeira. Para esse sistema de refrigeração, responda. Aí ele pede, no item A, com base nas informações de catálogo do seu compressor, estime qual deve ser a temperatura de evaporação. Então ele pede a temperatura de evaporação, em seguida a temperatura do gás que passa por dentro da serpentina. Fala também da temperatura do gás que passa por dentro da serpentina que fica na parte externa do refrigerador, e ele pede que encontre no mesmo catálogo a capacidade de refrigeração e consumo e o COP. Já no item B, ele está perguntando para calcular quantos graus eu conseguiria baixar na água se usasse o calor retirado pelo evaporador da minha geladeira, certo? E por fim o item C, aonde fala que o catálogo do meu compressor apresenta diferentes valores de capacidade de refrigeração quando a temperatura de evaporação muda. Então ele pede para eu pesquisar na internet por que isso acontece, ou em qualquer fonte que eu queira, de modo que eu possa explicar com minhas próprias palavras. Seguindo esse roteiro, vou tentar explicar o máximo possível que eu seja dinâmico para que fique bem fácil e compreensível de entender. Seguimos então pela introdução. Na minha introdução, fui bem breve, onde fui aos pontos e os requisitos principais no que vai ser relatado no relatório. É de fato que eu disse que o relatório tem como objetivo explicar de forma simples e clara como que funciona o compressor de uma geladeira. Falar sobre o consumo do COP, certo? O coeficiente de performance, as temperaturas envolvidas, o que é um compressor, falar qual a sua importância, falar os detalhes do COP, que é basicamente uma forma de medir a eficiência do sistema. Entretanto, ele mostra que a energia térmica é transferida em relação à energia elétrica que o compressor consome, algo muito importante, aonde o processo acontece do compressor sugar o gás em baixa pressão. E para falar de tudo isso, eu não usei só as fontes da internet, a pesquisa, e sim foi o que foi dito em sala pelo professor, que é o Fred. Venho aqui agradecer, que ele é uma aula bastante, busca sempre estar lhe ajudando e dinâmica para que não tenha nenhuma dúvida. E de modo que eu quero fazer esse vídeo para vocês, que ele fique de uma forma bem simples e dinâmica, que do mesmo jeito que eu aprendi, quero que vocês aprendam também. Aqui, galera, falando já do item A, que é do segundo ponto, certo? Que é com base nas informações de catálogo do seu compressor, estime quais devem ser as temperaturas de evaporação. Aí, no item A, ele pede
diversos requisitos, certo? Só que eu propus a mostrar primeiro o que é o compressor da minha geladeira, que é esse daí, como vocês podem estar visualizando, certo? Seguimos para o próximo passo. Aqui sim começam os dados técnicos do compressor que eu mostrei anteriormente. E aí, como vocês podem estar vendo, eu fiz uma tabelinha com tudo especificado da melhor forma possível, que vocês podem estar vendo aí sobre um compressor. O código de engenharia, a aplicação, a marca, refrigerante, a voltagem, a frequência, o deslocamento, o peso do óleo, as conexões e as tubulações, algo muito importante, certo? Eu poderia passar o dia todo falando sobre essa tabela, porque é algo que vem com todas as especificações do compressor da minha geladeira. E a parte que mais me chamou a atenção e que a gente deve ver é um desempenho. A gente sempre quer saber do desempenho das coisas, né? E como vocês podem estar vendo aí, eu coloquei o desempenho e a capacidade de refrigeração. Ah, Pedro, vocês vieram me perguntar, Pedro, por que tu acha que o desempenho e a capacidade de refrigeração é um dos fatores mais importantes de um compressor? Porque em quaisquer coisas que a gente tem, a gente quer saber do desempenho, então a gente quer saber o quanto que ele fornece, a qualidade que ele vai propor pra gente e de modo que tenha uma eficiência boa. Aqui nada mais foi do que mais uma tabela, agora sobre as curvas de performance do compressor. De acordo com os dados que eu mostrei acima, eu fiz a tabela de temperatura de condensação a 45 graus Celsius, a temperatura de condensação a 55 e a temperatura de condensação a 65. As tabelas têm em si os seus respectivos pontos que foram pedidos no item A. E por fim, eu encontrei no site, fui pelo o QR Code lá do compressor, botei os dados. QR Code não, botei os dados na verdade. Encontrei a classificação de eficiência de energia. Como vocês podem estar vendo, é algo assim relativamente bom, certo? Aqui nessa parte eu só falo que vou fazer o cálculo para descobrir a temperatura de evaporização, aonde eu mostro as tabelas da curva de performance, que é o fator principal para descobrir esse ponto, em que eu vou estar usando a temperatura de menos 23,3 da tabela, aonde fica bem ali no meio. Seguindo com esse cálculo, eu mostro a curva de performance do compressor e os cálculos de consumo, em que, aí como vocês podem estar visualizando, eu mostro o cálculo de consumo mensal, a comparação com o valor da etiqueta e a reavaliação do COP, que é o fator principal do trabalho, eu acho o cálculo mais importante. Já no item B, ele pede para calcular quantos graus eu conseguiria baixar na água se usasse o valor retirado pelo evaporador da sua geladeira. E como vocês podem estar vendo aí, pessoal, eu fiz o cálculo bem detalhado. Se quiserem dar um pause no vídeo, não tem como não entender, certo? Eu especifiquei cada coisa, o que significa, a conversão da vazão, a fórmula principal que eu usei e as constantes usadas. É só colocar na fórmula e fazer. Ser feliz. Damos conclusão de acordo com o item C, que não tem muito o que eu falar. É apenas as minhas próprias palavras que ele pede para, de acordo com o catálogo do meu compressor, que apresenta diversos valores, eu falar o porquê a capacidade de refrigeração da evaporização, na verdade, ela muda. Entretanto, eu escrevi com as minhas palavras, de início vocês podem estar vendo aí, que assim, a refrigeração do compressor muda por quê? Porque um compressor de refrigeração, ele vai muito além de simplesmente ligar e desligar. Sua capacidade de resfriar um ambiente é um líquido, não é fixa. Entretanto, é como uma pessoa. Um compressor, a pessoa não tem só um sentimento, ela tem diversos sentimentos. Então, o compressor ele não funciona de uma determinada forma. Ele detecta o que ele tem que fazer. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais. Fui!